Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Já ouvimos Deus falar até aqui, né, irmão, nos louvores. Bênção de Deus, Deus do começo do culto, Deus da primeira oração, o Senhor já está falando conosco. Nesta noite, se nós prestar atenção em cada palavra, em cada oração, irmãos, em cada louvor, a partir da hora que nós entramos por essas portas, Deus já começa a falar conosco. Quando nós dobramos o nosso joelho ali na cadeira, o Senhor já começa a falar conosco. E é maravilhoso quando o Senhor fala de pertinho conosco. É maravilhoso quando o Senhor nos ensina aquilo que o Senhor quer que fala para a igreja. É maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo nos ensinando. Porque o mais maravilhoso é que antes de a gente levar a mensagem, primeiro Jesus ele ensina a gente. Primeiro o Espírito Santo de Deus fala comigo, para que depois eu possa falar com vocês. E é assim que Deus trabalha no nosso meio. Eu convido a abrir a Bíblia essa noite, no livro de Mateus. Livro de Mateus 14. Mateus 14. Capítulo 14, versículo 22. Uma palavra bem conhecida, mas o Senhor sabe como falar. Foi aqui que o Senhor falou profundamente no meu coração. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, capítulo 14, versículo 22. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos acharam, irmãos? Aleluia, Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficaram sãos. Aleluia, Jesus. Quero levantar um clamor com a igreja nessa noite. Eu quero que tu desligue o teu pensamento dessa noite de todas as coisas que tu possa imaginar, de tudo que tenha dado o contrário, de todo o vento que tenha se levantado contra a tua vida. Desliga o pensamento e liga o teu pensamento com o dono da bênção nessa noite, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Entrega a tua vida nas mãos dele e confia nele, porque tudo ele faz na nossa vida. Por isso eu te digo, desliga tudo o teu pensamento, esquece do que tu está passando e liga o teu pensamento no Senhor. Eu quero convidar a fazer algo que Deus tocou no meu coração. Eu quero convidar o presbítero Donizete para que venha levantar um clamor com a igreja, antes de eu levar a mensagem do Senhor. Porque Deus, ele quer falar abundantemente conosco neste lugar, nessa noite. Talvez todos tenham dito que
a mensagem ultimamente tenha sido pesada, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Quando vem o vento forte, é bom nós estar firme com Jesus, porque Ele sabe todas as coisas. Nessa noite o Senhor, Ele quer trazer uma palavra de ânimo para mim e para você, uma palavra de conforto para mim e para você, uma palavra de bênção para mim e para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Feche os teus olhos, querido. Aleluia. Feche teus olhos e fale com o Senhor. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que pode operar o impossível na tua vida. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, dou-te graças ao Senhor Deus da glória, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Dou-te graças, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado, meu Deus, de todo mal. Dou-te graças, Senhor, porque o Senhor nos chamou do lamaçal do pecado e nos trouxe para um caminho de luz, um caminho de justiça, um caminho de verdade, meu Pai querido. Meu Deus, nesta noite, ó Senhor Deus da glória, eu clamo a Ti diante da Tua igreja. Não permita, meu Deus, que nada impeça eu de ser abençoado nesta noite, ó Senhor, porque nós viemos até o Senhor, nós viemos buscar de Ti, meu Pai, a nossa bênção. Meu Deus, nesta noite, ó Senhor Deus da glória, eu clamo a Ti, meu Deus, que venha usar, meu Pai querido, este vaso como um instrumento de poder em Tuas mãos, ó Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha revelar, venha falar através da boca dela, Pai querido, tudo aquilo, meu Deus, que eu preciso ouvir, tudo aquilo, meu Deus, que a Tua igreja precisa ouvir, Senhor Deus da glória. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, manda fogo santo, meu Deus, neste momento, manda fogo santo, meu Pai querido, e vai queimando, meu Deus, todo mal, vai queimando toda a potestade maligna, vai queimando, meu Deus, todo o principado das trevas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, vai repreendendo, meu Deus, todo demônio que tem se levantado contra a Tua igreja, vai repreendendo, meu Deus, toda inveja, todo olho gordo, todo mal olhado, meu Deus, vai desfazendo neste momento toda obra do diabo, vai desfazendo, Senhor, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, toda magia negra, Pai, toda obra de voodoo, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, venha cair por terra. Meu Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso ajudador, Tu és o Deus em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado. Fala conosco, meu Deus, nos abençoa com as bênçãos do céu, é o que eu te clamo em nome do Senhor Jesus. Palmas de vitória para o Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja pode se sentar na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, estamos diante de uma palavra bem conhecida, ao qual muitas coisas Jesus fez quando esteve nessa terra, muitos exemplos Jesus nos deixou, muita coisa Jesus nos ensinou. E quando eu buscava uma palavra para trazer para o povo de Deus, para a noiva do Senhor, que somos eu e somos você, que um dia queremos morar no céu, eu dizia para o Senhor: Senhor, o que eu falo para a Tua igreja? E o Senhor me levou até essa mensagem. E como fala a palavra do Senhor, Jesus, ele estava reunido com os discípulos, orando, pregando o evangelho, que era o que Jesus mais fazia, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, falando do amor de Deus, falando que tinha salvação, falando que tinha algo para os perdidos, para aqueles que ninguém dava nada por eles. O amor de Deus, ele era imenso. E depois, eu creio deles ter passado um dia maravilhoso na presença de Deus, cheio da graça de Deus, porque o próprio Jesus estava com eles. Chegou a hora então deles se afastar, deles se despedir da multidão e deles irem para outro lugar. E como fala a palavra do Senhor, Jesus, ele ficou para trás e mandou os discípulos indo na frente, pegar o barco e indo mar afora. Porque Jesus, ainda antes de ir, ainda ele foi despedir a multidão e foi orar. E Jesus disse para eles: vão indo. E eles obedeceram à voz do Senhor e começaram a ir mar adentro. E como fala a palavra do Senhor, quando os discípulos já estavam na altura do mar,
Aí nós vimos uma palavra dessa e não buscamos às vezes a profundeza dela. Porque se nós se imaginarmos no meio do mar, noite adentro, sem clareza, na escuridão, no meio de um mar, e vir um vento, vir uma tempestade sobre nós. Se nós parar para raciocinar nesta palavra, buscar nessa palavra, nós se vê no meio do oceano, no meio do nada, só água, sem socorro. E de repente vir um temporal, uma tempestade começar a assolar o nosso barco. E era dessa forma que os discípulos estavam se encontrando naquela hora. Mas diz a palavra do Senhor, certamente Jesus já sabia que os discípulos iam passar por isso. Jesus já sabia que eles iam ter que enfrentar uma tempestade. Tanto que quando Jesus viu o barco à distância, Jesus já começou a vir andando por cima da água. Jesus já veio em socorro deles antes mesmo deles pedirem. Jesus ele já sabia que eles iam passar por aquela situação. E Jesus já começou a caminhar em direção deles para chegar até eles antes que eles perecessem. E muitas das vezes, irmãos, nós se vimos em situações como os discípulos estavam. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vimos saída, não vimos solução. E o vento é forte, a tempestade é forte, a nossa situação, muitas das vezes nós pensamos que não tem saída, não tem jeito. Mas assim como Jesus veio ao encontro do discípulo, Jesus veio ao encontro meu e teu nessa noite. Eu não sei te dizer, mas o Senhor Deus, Ele sabe. Eu não sei o vento que tem se levantado na tua vida, a tempestade que tem se levantado na tua vida. Talvez você possa dizer para o Senhor, a minha situação é tão difícil, a tempestade, o vento que se levantou contra mim é tão difícil, que eu já não tenho mais força para orar, eu já não tenho mais força para jejuar, eu não tenho mais força para me consagrar, eu não tenho mais força nem para vir para a presença do Senhor. Tamanha é a luta, tamanha é a tempestade que tem se levantado na minha vida. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está chegando aí. Ele está vindo ao meu e ao teu encontro. E quando Jesus vinha vindo, Jesus chegando, eles se assombraram, se assustaram e pensaram que era um fantasma e começaram a temer, ficar com medo e a gritar dentro do barco, achando que Jesus era um fantasma. E daí Jesus, para acalmar eles, disse: não temas, calma, sou eu. E Pedro, ainda duvidando, disse: Senhor, se é o Senhor, permita que eu desça do barco e vai até o Senhor. Permita, Jesus, que eu desça desse barco e caminhe sobre as águas como o Senhor caminhou e está caminhando e vai até o Senhor. E Jesus falou: vem, Pedro. Pode vir, Pedro, desce do barco e vem. E diz a palavra do Senhor que Pedro, então, sobre a palavra de Jesus, que Jesus disse: desce e vem, ele desceu e começou a caminhar pelo mar afora em cima da água até Jesus. Mas o que a palavra do Senhor também me mostra nessa noite é que quando Pedro estava indo ao encontro de Jesus, Pedro estava olhando para Jesus com os olhos fixos em Jesus. Pedro estava caminhando sobre aquelas águas como Jesus estava caminhando. Mas chegou uma hora que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou os olhos da direção de Jesus. E ele olhou para o lado e viu a tempestade, viu o vento, e Pedro começou a ter medo. Pedro começou a ficar com medo e Pedro começou a afundar. Pedro, naquele momento, em vez de olhar para Jesus, ele olhou para o problema, para a situação, para o vento e para a tempestade que estava sobre ele. E diz a palavra do Senhor que ele começou a afundar. E começou a ter medo e gritou com Jesus, para que Jesus viesse socorrer a ele. Quantas das vezes, irmãos, na nossa vida é dessa forma? Nós estamos com um problema difícil. Nós estamos com uma situação complicada. Eu não sei, nessa noite o Espírito Santo me faz saber que tem gente com problema financeiro, tem gente com problema de enfermidade, tem gente com situação ruim neste lugar, que o vento tem se levantado, a tempestade tem se levantado. Mas assim como Jesus, ele veio ao encontro de Pedro, ele veio ao encontro meu e teu nessa noite. E Jesus diz: tem bom ânimo, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu seguro na tua mão. Como ele segurou na mão de Pedro.
Pedro, em vez de olhar para o Senhor, continuar olhando para Jesus, ele começou a olhar para o vento. E quantas das vezes nós colocamos algo na mão do Senhor e dissemos, Senhor, resolve essa situação para mim. Mas nós começamos a duvidar, achar que Jesus não vai resolver, que Jesus não vai dar conta, e começamos a desconfiar de Deus. Deus não se agrada quando nós não confiamos totalmente nele. Quando nós colocamos algo na mão de Deus, temos que deixar que Deus vai resolver. Porque naquela hora Jesus podia ter dito, olha Pedro, eu não vou te ajudar, Pedro, eu vou deixar tu afundar. Sabe por quê, Pedro? Lá na frente tu vai me negar, lá na frente tu vai dizer que não me conhece, lá na frente tu vai me trair, Pedro, tu vai dizer que nunca me viu, Pedro. Eu vou deixar tu afundar aí, Pedro, porque lá na frente tu vais fazer isso comigo. Jesus já sabia que lá na frente Pedro ia dizer tudo isso, que não conhecia Jesus, que nunca tinha visto, para não ser morto com Jesus. Sendo que antes Pedro tinha dito para Jesus, Senhor, se for preciso eu morrerei por ti, Senhor. E Jesus, sabendo tudo isso, Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus segurou a Pedro pela mão, porque Pedro temeu, ficou com medo. Parou de olhar para Jesus e começou a olhar para os problemas, para a situação. Quantas das vezes Deus, Ele diz para mim, Ele diz para você que vai resolver a nossa situação, vai mudar o nosso cativeiro, Ele tem promessa na nossa vida e Ele vai cumprir as promessas na nossa vida, mas nós não temos tempo para esperar aquilo que Deus tem dito para nós que vai fazer. Nós colocamos na presença de Deus, mas não confiamos que Deus vai resolver, porque para nós parece que demora, parece que o dia não chega, parece que a situação não se resolve, parece que aquela enfermidade não sai, parece que o problema financeiro continua cada vez pior. Parece que aquela bênção que nós pedimos para o Senhor, nós não alcançamos. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele vem na hora certa. Ele não vem nem antes e nem depois. Ele vem no momento certo. Como Ele veio para Pedro no momento certo. Como Ele veio para os discípulos no momento certo. Ele não deixou eles afundar. Ele não deixou eles perecer naquele mar. Ele chegou ali na hora certa para socorrer eles. Ele vai chegar na hora certa na minha e na tua vida. Só não vamos duvidar que o Senhor não vai fazer. Não vamos achar que o Senhor não vai resolver a nossa situação. Porque muitas das vezes o inimigo, ele faz a si mesmo. Ele lança aquelas setas na nossa mente. Ele lança aquelas setas no nosso coração. Para que nós viemos desanimar. Para que nós viemos achar que o Senhor não é mais conosco. Para que nós viemos desanimar na caminhada. Para que nós paramos de louvar o Senhor. Para que nós paramos de vir para a igreja. Paramos de orar. Paramos de clamar ao Senhor. Paramos muitas das vezes até de levar a mensagem do Senhor. Para que nós desistimos das promessas do Senhor. Para que nós desistimos daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Muitas das vezes, irmãos, Ele coloca desânimo na nossa vida. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite, não temas. Não temas, porque o Senhor é comigo, o Senhor é com você. O Senhor nos chamou, nos separou, nos escolheu. Assim como os discípulos estavam sempre com Jesus, mas passaram por muitas situações difíceis. Mas o Senhor nunca os abandonou, nunca deixou eles só. Em todos os momentos o Senhor estava com eles. Eu não sei qual é o vento que está se levantando na tua vida. Eu não sei qual é a situação que tu está passando, qual é a tempestade que tu estás enfrentando, mas crê no Senhor Jesus, crê que Ele é o dono da bênção, dono do ouro, dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Ele fala que Ele é o alfega, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o dono de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes nós tememos tantas coisas, olhamos para as coisas que estão acontecendo e deixamos de crer no Senhor, tememos as coisas que estão acontecendo no mundo, tememos as coisas que estão acontecendo em nosso redor e ficamos com medo de passar por certas coisas, mas o Senhor, Ele é aquele que está conosco, Ele não nos abandona. Não importa a situação que nós temos que enfrentar, o problema que nós temos que enfrentar. Às vezes você pode dizer, irmã, você fala isso, mas você não está passando o que eu estou passando, você não passou o que eu passei, ou você não está no mesmo lugar que eu. Eu quero te dizer que o vento tem soprado forte sobre a minha vida, sim. Eu quero te dizer que eu tenho passado por luta, sim. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele não me desamparou. Ele está comigo cada minuto, cada momento. Ele fala comigo. Ele me fortalece. Ele diz, filha, tem bom ânimo, não desanima, eu sou contigo. Tem de bom ânimo, esforça-te. Porque o Senhor diz, esforça que eu te ajudo. O Senhor, Ele conhece, Ele sabe quando nós queremos fazer, temos vontade de fazer e não conseguimos. Mas Ele também sabe quando nós podemos e não queremos fazer as coisas. O Senhor, Ele é aquele que conhece e sabe todas as coisas. Por isso o Senhor diz para mim e para ti nessa noite, não temas, tem de bom ânimo, seja forte.
Porque a palavra de Deus diz que os dias maus eles vão vir sobre a nossa vida. Não vai ser sempre bom. Vai ter os dias ruins que nós vamos ter que enfrentar. E muitas das vezes, se nós não estiver preparado, não estiver com Jesus, nós vamos fazer que nem Pedro. Nós vamos afundar. Porque nós vamos olhar para o problema, para a situação e vamos achar que ele é maior do que tudo. E sendo que Deus ele é maior, Jesus ele é maior do que todas as coisas, do que todos os problemas. Nós temos que confiar mais em Deus. Colocar as coisas na mão de Deus e não tirar. Colocar as coisas na mão de Deus, deixar Deus fazer, Deus resolver. Porque Jesus ele chega na hora certa na nossa vida. Ele sabe até onde eu e você podemos ir. Quando ele vê que nós não podemos mais, ele entra com providência, ele chega na hora. Como fala a palavra do Senhor. Olha que hora Jesus veio sobre os discípulos. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Na quarta vigília da noite. Irmãos, quando eu vim para a presença de Deus, eu não conhecia Jesus, eu não tinha experiência com Deus. Mas quando eu me converti, eu comecei a buscar o Senhor, eu tinha tanta sede de conhecer Jesus, de aprender as coisas de Jesus, que eu começava a ler a Bíblia e buscar e conhecer Jesus, e eu tinha uma sede tão grande dentro do meu coração, de cada vez mais conhecer Deus, cada vez mais buscar o Senhor. E o Senhor falava comigo através da palavra dele, me falava as coisas que eu não sabia. E ele começou a me ensinar de tal forma, e eu comecei a buscar o Senhor na madrugada. E eu dizia, quando eu buscava o Senhor na madrugada, era tão tremendo, era tão grande, que eu via algo de Deus maravilhoso. Deus falava comigo tremendamente, eu abria a palavra, Deus falava comigo em sonho, Deus falava comigo de todas as formas. E eu comecei a conhecer esse Deus, e teve um dia, irmãos, muita gente duvida do poder de Deus, duvida da grandeza de Jesus, mas não duvide da grandeza do Senhor. O Senhor é grandioso, é poderoso. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus grande que você não pode imaginar, o Deus tremendo e amoroso e grande que Ele é. E quando chegou um dia, irmãos, era uma experiência nova para mim, fomos para o monte orar. E coisa tremenda que eu vejo quando Jesus, antes de mandar os discípulos ir para o barco, ele foi orar. Jesus, ele sendo filho de Deus, ele orava constantemente. Ele fazia vigília nos montes, ele orava. E eu comecei a ler essas palavras, essas mensagens, eu dizia, mas se ele era o filho de Deus, ele subia para o monte para orar. Imagina nós, que nós temos que ir também. E chegou um dia, irmãos, eu fui para o monte orar. E até então eu não tinha tido sim, experiência daquela forma com Deus. E quando nós começamos a orar lá no monte, a clamar ao Senhor, a falar com Deus, irmãos, daqui a pouco nós olhamos em nossa volta, no meio do mato, em cima de um morro, tudo escuro. De repente nós começamos a olhar, aquilo era um clarão, tudo clareando, as folhas do mato clareando, aqueles pedacinhos de pau tudo aceso, aquela glória de Deus, parecia brasa viva debaixo dos nossos joelhos, e aquilo veio uma força tão tremenda, algo tão tremendo sobre a minha vida, e sobre a vida daqueles que estavam ali. Irmãos, quer ter experiência com Deus, busca Deus. Ora, busca, jejua, te consagra, busca o Senhor na madrugada, o Senhor ele fala conosco na madrugada, irmãos. Faz uma experiência com Deus, busca o Senhor, que tu vais conhecer esse Jesus aqui que andou por cima do mar, que não afundou. Você já imaginou andar por cima das águas, no meio de um oceano que é só água, não tem terra firme, e não afundar? Isso é poder de Deus, isso é Jesus. E Pedro, ele creu, no momento que ele creu, Pedro também começou a andar por cima das águas. Pedro também começou a caminhar que nem Jesus. Imagina, Pedro era um discípulo, era um homem igual eu e você, e Pedro conseguiu uma maravilha dessa, porque Pedro acreditou naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus disse para ele. Vem, Pedro, desce do barco e vem. Pedro, naquele momento, ele não duvidou. Irmãos, quer conhecer Jesus, quer ter experiência com Deus, busca o Senhor. Ora, jejua, clama a Deus, busca na palavra do Senhor. Tu vais conhecer um Deus que tu não conhece. Deus ele vai se revelar para ti de uma forma tremenda, de uma forma grande. Quando eu vim para a presença do Senhor, irmãos, eu comecei a ler vários livros da Bíblia. E eu começava a ler, e eu começava a ler, e eu queria cada vez mais a ler a Bíblia. Hoje eu ainda leio a Bíblia, mas se eu disser para os irmãos, eu leio menos já. Não leio com tanta frequência,
Que nem eu li antigamente, não porque eu não gosto de ler, eu gosto de ler. Mas às vezes vem as lutas, as coisas, irmãos. E coisa engraçada é que quando você não está lendo a palavra do Senhor, ninguém te chama, ninguém te incomoda, ninguém faz nada. Tu pega a palavra de Deus para ler, é o vizinho que chama, é o carteiro que bate do correio, e lá vem um e lá vem outro para te tirar da direção de Deus, te tirar da palavra do Senhor. É uma coisa que eu já observei. E eu digo, Jesus tem misericórdia. É alguém pedindo algo emprestado, é um que te chama. Eu disse, Jesus de misericórdia, enquanto eu estava lá fazendo as outras coisas, ninguém me chamou. Eu pego a palavra do Senhor, é um que vem, é outro que chama, é outro que pede uma coisa emprestada, é outro que quer isso, é outro que quer aquilo. Jesus de misericórdia, Senhor. Mas a gente sabe que é assim, é a luta que o inimigo trava contra nós, para que nós não viemos buscar a palavra de Deus, para que nós não viemos ler, para que nós não viemos aprender, para que nós não sejamos herdeiros das bênçãos do Senhor. Mas eu quero te dizer, luta contra tudo, luta contra todos. Contra todos os obstáculos que vêm sobre a tua vida. Contra todo o vento, toda a tempestade, mas lê a palavra do Senhor. Busca a palavra do Senhor. Aqui o Senhor vai te ensinar. Quando eu comecei a ler a mensagem, a palavra do Senhor, Deus falava comigo em vários livros. Mas teve um livro da Bíblia que o Senhor falou tremendamente comigo, que era o livro de Moisés. Quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus libertou aquele povo do Egito. E a palavra de Deus dizia que de dia o Senhor era uma nuvem para guardar aquele povo, e de noite o Senhor era uma coluna para clarear onde aquele povo caminhava. E eu dizia, Senhor, mas como assim? De dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. E aos poucos eu fui lendo a Bíblia e eu vi que Deus, Ele se revelava através de fogo para os profetas. Como Ele se revelou para Moisés numa sarça ardente. A sarça ardia, mas não se consumia. E Moisés, vendo da voz de Deus sair do meio daquele fogo. Aí eu comecei a entender o trabalhar de Deus. Eu comecei a entender o mistério do Senhor. O Senhor, Ele tem várias maneiras de agir. Talvez na minha vida Ele age de um jeito, na tua Ele vai agir de outro. Mas Ele é o mesmo Deus, o mesmo Jesus para todos. A bênção de Deus é para todos. Só que nem todos às vezes querem a bênção do Senhor. Mas o Senhor, Ele ama todos. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas de nenhum tipo. O Senhor, Ele quer salvar a todos. Mas cada um tem que querer a sua salvação. Cada um tem que crer em Jesus. Cada um tem que buscar o Senhor. Porque a salvação ela é individual. Eu não posso salvar o meu filho, não posso salvar o meu esposo, não posso salvar o meu parente. Mas eu posso orar, posso clamar por eles para que Deus venha ter misericórdia. Para que Deus venha alcançar eles através do meu clamor, da minha oração. Então a salvação é individual, irmãos, e não podemos brincar com ela. Temos que cada um de nós buscar a nossa salvação, fazer por merecer, para que podamos chegar na presença do Senhor. Para que Jesus Ele possa vir ao meu e ao teu encontro, no dia que nós tivermos que clamar ao Senhor, o dia que nós partir dessa terra, o dia que nós ir morar com Jesus, para que nós íamos encontrar Ele esperando nós de braços abertos. Como Ele veio na direção de Pedro. Como Ele estendeu a mão para Pedro e não deixou que Pedro afundasse. Diz a palavra do Senhor que Ele pegou Pedro e pôs no barco. E daí veio uma grande bonança. A tempestade acalmou. A fúria do vento acalmou. O mar se acalmou. Tudo se aquietou. Toda tempestade, todo problema, toda situação difícil, toda enfermidade, toda luta financeira, o teu filho, o problema da tua filha, o problema do teu parente, o problema do teu pai, o problema da tua mãe. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo Ele vai acalmando. Tudo Ele vai resolvendo. Tudo Ele vai colocando no lugar. O vento pode vir, pode bagunçar, pode fazer um estrago. Mas Jesus Ele vem. Ele vai arrumando cada coisa no seu lugar. Ele vai ajeitando cada coisa. No jeito dEle, da forma dEle, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas Ele vai arrumando. Ele vai dando jeito. Ele não deixa ninguém sozinho. Ele não deixa ninguém perecer. Ele não abandona. Ele não desiste. Ele não deixa você perecer. Ele não entrega você ao vento. Ele não entrega nós ao léu. Não. Ele estende a mão na hora certa. Ele nos ajuda na hora certa. Ele segura na minha mão e Ele segura na tua mão. Para que nós podemos prosseguir nessa caminhada. Para que nós podamos ir em frente. Imagina se o pastor fosse olhar para os ventos que tivesse se levantado. Imagina se ele fosse olhar para as tempestades que têm se levantado contra essa igreja, contra a vida dele, contra os obreiros da casa do Senhor. Se ele fosse olhar para os problemas, se ele fosse para olhar o que tivesse acontecido em volta dele, ele já teria voltado para trás. Mas não.
como Pedro fez, creu no Senhor e desceu do barco e foi até Jesus. E Jesus, quando Pedro não pôde mais, Jesus veio ao encontro de Pedro. E é assim, quando eu e você não podemos mais, o Senhor vem ao encontro nosso. O Senhor vem segurando a nossa mão. O Senhor vem dirigir a minha e a tua vida. Por isso, nessa noite, eu não sei o que tu estás passando. Eu não sei a tua necessidade, o teu problema. Mas eu quero te dizer nessa noite, não importa a tua situação, não importa o teu problema, o Senhor, Ele traz uma palavra de ânimo para ti nessa noite. O Senhor manda tu te levantar e te colocar de pé. O Senhor manda que tu venha clamar o nome dEle. O Senhor diz, tende bom ânimo, porque Ele te ajuda. E jamais Ele vai te largar, te deixar. Ele jamais vai deixar tu perecer. Confia no Senhor, crê no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, entrega a tua vida a Ele, porque tudo Ele vai fazer. Mas confia no Senhor, não confia em outras coisas a não ser no Senhor. Não faça como fez o povo antigo, que confiou nos cavalos de Faraó, confiou em Faraó, confiou no Egito e deixou de confiar no Senhor, e o Senhor deixou eles perecer. Confia somente no Senhor, que tudo Ele fará na tua vida. Confia em Deus. Eu não sei o teu problema, a tua situação, mas o Senhor, Ele conhece cada fio do teu cabelo e do meu cabelo. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele sabe todas as coisas, o pensamento que vai vir na nossa cabeça, antes mesmo de nós pensar. Ele sabe o que tu vai falar, antes mesmo de tu falar. Então, por isso, confia no Senhor, entrega tudo nas mãos dEle, confia no Senhor, não desanima, tem bom ânimo, levanta a tua cabeça, confia no Senhor. O Espírito Santo de Deus é contigo. Não diga que não tem mais jeito, que a tua situação não tem solução. Confia no Senhor Jesus, entrega nas mãos dEle, que como Ele veio ao encontro de Pedro, Ele vai vir ao teu encontro nessa noite. O Senhor está te dando a oportunidade para te vir para a presença do Senhor, para te segurar na mão dEle, para Ele te tirar dessa situação que tu está. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Recebe essa palavra do Senhor. Tu tens dito para o Senhor que o desânimo tem tomado conta de ti. Tu tens dito para o Senhor que tu não aguenta mais. Tu tens dito para o Senhor que tu vai voltar para trás. O Senhor diz essa noite, não volta, continua, tem de bom ânimo, eu sou contigo, eu seguro na tua mão. Não faz o que tu estás pensando, fica na minha presença, fica do jeito que tu está, confia em mim, que Ele vai resolver o teu problema e a tua situação nessa noite. O Senhor diz, não sai da minha presença. Não desiste dos meus caminhos. Não desanima, não pensa que eu não estou te vendo. Não pensa que eu não estou olhando para ti. Eu estou te contemplando a cada dia. Eu estou vendo cada passo teu. Eu estou caminhando contigo. Agora não desanima, não sai da minha presença. Permanece na minha presença, que lá na frente tu vais ver o galardão e a vitória. Mas continua, te põe de pé, tem de bom ânimo nessa noite. O Senhor diz para ti, não temas o vento, não temas a tempestade, não temas a fúria do mar, mas teme ao Deus Todo-Poderoso, que Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele é aquele que tem a bênção na mão para dar para mim e para você na hora certa. Mas persevera na presença do Senhor. Não desiste pela metade do caminho. Só vai receber aquele que perseverar até o fim.